Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um Bercast. Eu sou Adriana Marra, do Instituto Ber, e tô aqui na presença do meu querido amigo Felipe Ribeiro. Ei, Lipe, tudo bem? Oi, Dri, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui e contribuir com mais um Bercast. Joia! Hoje, infelizmente, a Bruna Leonardi, não pôde participar porque ela está com a agenda lotada e fica para o próximo episódio a participação dela, que a gente vai tentar segurar o bate-bola aqui, né, Felipe? Sem ela, que ela contribui demais, dá conta para enriquecer o programa. Mas, vamos lá. É isso aí. A Bruna tem uma participação sempre muito enriquecedora, mas a gente vai fazer um programa tão bom quanto, né? Vamos fazer o nosso melhor, né? É isso aí. Bom, a gente escolheu o tema de hoje sobre a ansiedade, que é uma emoção que aflige a sociedade como um todo, não só brasileira, mas mundial. A grande maioria das pessoas sentem muito essa emoção, que é muito desgastante, né? Podendo somatizar em doenças aí graves até. E qual que é a boa notícia, Felipe? A boa notícia é que a ansiedade tem cura, tem jeito, tem como gerir essa emoção dentro de nós e viver uma vida melhor, né? E hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, né, Dri? Isso aí. Então vamos para a pauta? Vamos lá. Bom, inteligência emocional é bem amplo, né? E antes da gente entrar no tema de hoje, que é como lidar com a ansiedade, é interessante também a gente dar aí um panorama para as pessoas, para vocês que estão ouvindo, sobre inteligência emocional. Dri, como que você define inteligência emocional? Inteligência emocional é o equilíbrio entre a utilização do lado emocional do cérebro com o lado racional. O pensamento emocional, ele está contido numa parte do cérebro que chama o cérebro límbico. E a parte racional está numa parte que chama neocórtex, que é a parte superior do cérebro. E a importância da inteligência emocional é que trabalhando, e isso tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, e as que não têm, são técnicas que são aprendidas com um pouco de esforço por qualquer pessoa. Qual é o objetivo? Que a gente aprenda a lidar com os desafios do dia a dia e com as nossas próprias falhas também, de uma forma inteligente e equilibrada, sem deixar que o lado emocional tome conta, se apodere da nossa mente e acabe por nos fazer tomarmos atitudes impulsivas, impensadas, exagerar nas reações, às vezes com mais agressividade. E o lado racional, quando a gente deixa só ele falar, sem equilibrar com o emocional, faz com que a gente se torne pessoas frias, pessoas que não levam muito em consideração os outros sentimentos. Então, a inteligência emocional hoje ela é vista realmente como um outro tipo de inteligência. Até há uns anos atrás, e isso desde a Primeira Guerra Mundial, o QI, que é o coeficiente de inteligência, que era tido como o único critério de inteligência. Mas hoje em dia isso já está bem defasado, ultrapassado, né? Que no sentido de que não significa que uma pessoa que tenha um QI alto seja uma pessoa que necessariamente tenha sucesso na vida. Então, a inteligência emocional, essa inteligência de equilibrar o lado emocional com o lado racional para lidarmos com os fatos do dia a dia, é um outro tipo de inteligência que tem um peso maior, ou igual ou maior do que
o próprio QI. E o QI também, como você mesmo disse, esses novos estudos comprovam que não é mais o consciente intelectual que define um ser como inteligente, né? Recentemente até estava ouvindo um outro conteúdo de podcast também falando sobre as pessoas superdotadas de inteligência, né? E teve um caso lá que eu achei muito interessante de um indivíduo que ele era tido como um cara super inteligente dentro de uma corporação, uma pessoa que tinha extremo domínio intelectual para realizar as coisas, para resolver problemas, um cara assim, tido como um crânio mesmo, né, da empresa. Só que ele chegou a um certo nível de cargo na empresa, altíssimo, onde ele estava ganhando muito bem estabilizado, mas de uma hora para outra ele começou a perder as suas admirações ali dentro da empresa. Começou a perder literalmente a ponto de falir. E entrevistando essa pessoa, esse profissional, descobriram que, obviamente, né, já tinha toda uma observação por trás disso, mas descobriram que a única capacidade que ele não tinha era a capacidade de se relacionar com as pessoas. Ele, de fato, não tinha inteligência emocional, não sabia lidar com os processos e com o indivíduo, e isso acabou implicando na perda de muitas oportunidades, né? E vai muito de acordo com o que você acabou de falar, né, Dri? Não adianta a pessoa ser extremamente inteligente, intelectualmente falando, se você não possui habilidades emocionais para saber lidar com conflitos e se relacionar com pessoas, né? Sim. E te ouvindo falar sobre esse exemplo, eu me lembrei de um outro também que aconteceu, que na verdade foi o que motivou a Universidade de Harvard a desenvolver um estudo sobre inteligência emocional. Eles perceberam que os alunos, né, que conseguem entrar na universidade, uma das universidades mais reconhecidas do mundo, eles já entravam e já tinham um super trabalho reservado, assim, né? Porque tecnicamente é uma pessoa que vai sair da universidade pronto para assumir, inclusive, grandes cargos em empresas multinacionais. Até porque é a universidade mais almejada, né? Sim. Pelos jovens, pelas pessoas, os vestibulandos. Né? Todo mundo sonha, quem não sonha. E o mercado fica de olho, né, nesse profissional. Totalmente. E aí eles perceberam que a média de tempo que esse ex-estudante da universidade ficava nos seus trabalhos era em torno de 5 anos. E aí eles começaram a investigar o motivo pelo qual eles ficavam aproximadamente por esse tempo. E identificaram que, apesar de toda a expertise técnica, né, deles, eles não sabiam se relacionar com seus pares, ou com seus liderados, ou com seus líderes. E aí, por falta de inteligência emocional, eles eram demitidos, apesar de toda a competência profissional que tinham. Pois é, isso é incrível. Mas, pegando esse gancho, como que a gente lida com a ansiedade? Felipe, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma antecipação de um momento futuro que provavelmente a pessoa acha que acontecerá na vida dela. Então ela já se desgasta com aquilo como se de fato já tivesse acontecendo. Existe um estudo do Augusto Cury que diz que 95% das preocupações que a gente tem com o futuro, elas simplesmente não acontecem. E 3% elas acontecem de uma forma diferente do que a gente imaginou. E apenas 2%, então, de fato, acontecem como a preocupação, a imaginação da gente fez alusão. E aí a ansiedade é como se a gente tivesse pendurado fora do corpo da gente, tentando antecipar o futuro. E se a gente for colocar em prática a inteligência emocional para trabalhar em cima da ansiedade, o que a gente precisa levar em consideração? O cérebro não consegue trabalhar com duas visualizações ao mesmo tempo.
Então, se a gente se preocupa com o fato no futuro, a gente está deixando de viver automaticamente o que a vida da gente está se passando agora no presente, que é o único momento que existe de verdade, né? Porque o passado já passou, o futuro ainda não chegou, então o único momento que a vida acontece de verdade é no presente. Então, eu penso que o primeiro ponto que a gente precisa se atentar em relação à ansiedade é exatamente a conscientização de estarmos vivendo um momento de ansiedade. Ok, identifiquei que eu estou ansiosa, o que eu preciso aplicar como ferramenta para que eu diminua esse nível de ansiedade e passe imediatamente a vivenciar melhor o meu presente. Exatamente chamar a minha atenção para o que eu tenho que fazer agora. Por exemplo, eu estou no meu trabalho e toda hora o meu pensamento foge para algum problema que eu acho que eu vou ter daqui uma semana, ou alguma situação, por exemplo, tenho uma prova de concurso para realizar daqui uma semana, então eu já começo a não dormir agora, eu já começo a toda hora ficar permitindo essa fuga mental minha, vivenciando o nervosismo daquele momento. Então é uma das situações clássicas que não tem como antecipar esse momento, ele só vai acontecer daqui uma semana. Então, para evitar que eu fique me desgastando mentalmente, isso tem uma série de consequências com esse fato futuro, eu preciso chamar a minha atenção a partir dessa conscientização para o que eu estou fazendo agora, no presente. Se eu estou no meu trabalho, o que eu preciso de desenvolver, de aproveitar o meu tempo da melhor forma possível no meu trabalho? Eu tenho que mandar um relatório, eu tenho que desenvolver uma planilha, enfim, eu tenho que buscar meu filho na escola, então eu preciso prestar atenção no trânsito. Enfim, sempre chamar a atenção do cérebro para que ele se atente ao que a gente está exercendo no presente. Agora, eu acho uma questão até interessante a gente discutir, porque a ansiedade, ela está diretamente ligada a uma pré-visualização de algo que ainda não aconteceu. Sim. Né? Uhum. Só que é o seguinte, é uma ilusão boba, né? Uhum. Porque assim, a gente só tem o presente. Sim. A gente não tem o futuro. Isso apesar de projetarmos para o futuro. Sim. Né? Mas a gente não tem esse futuro. Que é diferente. A programação, o planejamento do futuro é muito diferente de uma preocupação, de uma ansiedade. Né? Eu já fui muito ansioso e me considero ainda em alguns momentos muito ansioso, mas até por uma questão de vivência, né, de ter passado por um processo de coaching, eu comecei a me questionar. Você falou uma coisa extremamente importante, que é a conscientização. Você precisa ter a consciência de que você está ansioso naquele momento e precisa ter a consciência também de ferramentas que podem te ajudar. Eu acho que a primeira coisa que eu costumo fazer hoje, que aí fica até uma dica para quem está nos ouvindo, é se questionar. A questão da crítica, de criticar os nossos pensamentos e de buscar habilidades, buscar mesmo repensar essas ideias, é super importante para manter o equilíbrio, né? Sim, mas eu acho que é o segredo, a chave para lidar com a ansiedade é exatamente se conscientizar que naquele momento eu estou vivendo um momento ansioso. E aí aplicar essa ferramenta, por exemplo, de chamar a minha atenção mesmo, falar comigo mesmo. Adriana, o que você tem que fazer agora? Onde você está agora? Para eu trazer o meu pensamento, fazer o meu cérebro trabalhar no presente. E aí eu me esforço para me atentar com a tarefa, com a função que eu tiver que desempenhar naquele momento. E muitas vezes, daqui a alguns minutos, a minha mente vai me levar lá pro fato que está me deixando ansiosa. E aí, de novo, eu vou trazer esse foco, essa atenção pro meu presente. Isso faz com que a gente comece a desenvolver uma rede neural que é favorável para a gente.
Porque quando a gente está ansioso, a gente coloca o cérebro todo para trabalhar nesse fato tenso no futuro. Então, e o cérebro não diferencia a imaginação da realidade. Então, todas as vezes que eu visualizo, que eu imagino uma situação de tensão, por exemplo, eu vou fazer com que as reações químicas do meu cérebro, os neurotransmissores, sejam liberados, que são hormônios, né? Sejam liberados de acordo com aquela imagem. Então, se é de tensão, eu vou liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, eu vou liberar a adrenalina. Então, e isso começa a somatizar, inclusive, em doenças físicas, né? Em dores de cabeça, vai enfraquecer meu sistema imunológico, uma série de outras consequências. Começa a dar aquelas palpitações também. Sim, taquicardia, né? Isso foi uma coisa também que é muito interessante, a questão da visualização, né? Essa visualização do que não aconteceu, muitas vezes, que é negativo, né? Acaba trazendo sensações de vivência daquele momento. Então a pessoa fica imaginando o tempo todo cenas de terror na cabeça dela e ela vive aquilo. Vive organicamente, quimicamente aquilo. O cérebro não diferencia a imaginação da realidade. Então, se eu imaginar, por exemplo, as reações químicas neurais, elas são exatamente as mesmas. Se, por exemplo, eu for vítima de um assalto aqui agora, o meu organismo vai trabalhar todo de acordo com essa situação de tensão. E se eu fechar os meus olhos e imaginar, e sentir, colocar todos os meus 5 sentidos, 6 sentidos, para trabalhar com uma visão desse tipo, como se eu estivesse sendo assaltada, a ciência comprova que as mesmas áreas do cérebro vão entrar em ação, liberando o mesmo nível de taxa de neurotransmissores, como se eu tivesse vivenciando de fato aquilo. Então, falar sobre a ansiedade é um assunto muito importante porque desencadeia uma série de consequências que às vezes a gente não sabe, né? Então, tem uma dor de cabeça, tem uma gastrite, sente fraqueza nas pernas, palpitação no coração e não faz essa associação que é por ansiedade. E você acha que tem níveis de ansiedade? Acho que tem, proporcionalmente à falta de consciência dela. Então, quanto menos consciência eu tenho que eu estou ansiosa e não ajo para que eu minimize ou extinga essa ansiedade, mais eu fortaleço a rede neural da ansiedade, mais eu fortaleço as minhas sinapses neurais em favor daquele fato ou de acordo com aquele fato que me causa estresse. E o vício de pensamento, ele é similar a um vício químico mesmo, de drogas, de medicamentos, etc. Então, essa ligação, ela se fortalece cada vez mais, fazendo com que a gente sinta cada vez mais também dificuldade de redirecionar esse pensamento, trazendo para o presente, por exemplo. A ansiedade é um assunto muito, mas muito complexo assim, para se definir, né? Muitas pessoas não sabem dominar isso, não sabem o que é, apenas vão sentindo sintomas e vai vivendo, vai empurrando para frente, né? E não sabe combater isso. Mas na prática, como que a gente pode combater esses sintomas da ansiedade? Como que a gente pode administrar isso? De fato, combater esse pensamento ansioso é trazer o foco para o presente. Esteja presente, não só pela ansiedade, mas porque, e também não é à toa que chama presente, porque é o presente da vida mesmo, né? É o único momento que a vida acontece, a única oportunidade que a gente tem de vivenciar mesmo a nossa vida com consciência, com qualidade, é quando a gente percebe o que está acontecendo conosco nesse exato momento, no presente. A gente não tem um amanhã. A gente não tem um amanhã, a gente tem o hoje. Uma expectativa é uma expectativa. Amanhã, né? Que ainda não ficar preso no futuro, ficar preso no amanhã, na minha opinião, eu acho falta de sabedoria, né? E a gente precisa aprender com esses exemplos, a gente precisa aprender a lidar mesmo com
com esses estímulos para a gente viver melhor o hoje. Né? Quantas pessoas perdem a noite de sono, né? Pensando no que vai fazer amanhã, como que vai ser seu futuro. Os adolescentes, geralmente, naquela fase ali de vestibular, ficam neurados com, meu Deus, que curso que eu vou fazer. Eu, por exemplo, na minha fase, quando eu estava para descobrir a minha profissão, eu lembro que eu ficava, assim... Ansioso. Extremamente ansioso. Extremamente ansioso. Mas eu nunca tive nenhuma informação ao meu alcance para saber lidar com isso. Trabalhar com Né? Eu fui aprender a ouvir isso bem mais para frente. O bacana da proposta desse programa é exatamente isso, sabe? Da gente discorrer sobre essas situações que às vezes tiram a nossa qualidade de vida, né? E a gente faz esse bate-papo aqui a partir de muitos estudos, a partir de muita pesquisa que todos nós já fizemos, com essa finalidade mesmo de contribuir socialmente para que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes delas mesmas e das situações que as envolvem no dia a dia. Então vamos para o Dicas do Ber. A minha dica é um autor muito conhecido e renomado no que tange a inteligência emocional. E ele tem 2 livros que falam especificamente sobre ansiedade. Eu li o primeiro, não li o segundo, mas eu sei que é uma excelente abordagem sobre esse tema. E o Augusto Cury, ele disseca muito todas as vertentes da inteligência emocional. E esse livro da ansiedade é muito interessante porque ele começa a trazer exemplos e estudos de casos reais que podem gerar várias identificações. Então a minha dica de hoje é o livro Ansiedade, do Augusto Cury. Excelente dica. Bom, a minha dica vai ficar na insistência da gente fazer esse questionamento quando se perceber ansiosa, faça esse questionamento. É possível que eu faça alguma coisa para resolvê-lo, para amenizá-lo agora, nesse momento? Eu tenho controle sobre isso que está me deixando ansioso? Se sim, eu ajo e faço o que eu puder fazer para minimizar. Se eu não tenho esse controle, realmente é uma situação que está prevista para acontecer lá na frente e não tenho o que fazer, como o meu exemplo da prova do concurso daqui a uma semana, trabalhar o pensamento, trabalhar o foco para trazer a atenção para o presente. Fazer aquela perguntinha para você mesma, o que eu estou fazendo agora, o que eu preciso desempenhar agora na minha vida. E aí você faz com que o seu foco, o seu raciocínio volte com qualidade para o que você pode fazer nesse momento que é o que você estiver vivenciando ali no seu agora, né? No seu presente. É isso aí. Gente, eu queria aproveitar então a oportunidade para contar para vocês que o Instituto Ber tem na sua programação um curso voltado para a inteligência emocional, dentre outras várias abordagens super interessantes que corroboram com esse desenvolvimento pessoal, e trata também da gestão da emoção, da inteligência emocional, e um dos assuntos bem trabalhados e explorados é a ansiedade. O curso chama Desperte para a sua melhor versão. Esse curso é muito bacana, é um curso de imersão de um final de semana, onde vocês ficam imersos mesmo num conteúdo riquíssimo, que traz várias questões em relação ao desenvolvimento pessoal mesmo, na área de planejamento, de produtividade, de gestão do tempo, inteligência emocional, neurociência, enfim. É um curso super bacana que com certeza vai te levar para um outro patamar de vida. E fiquem ligados, em breve a gente vai soltar essa agenda aí
e vocês vão poder participar. Eu complemento aqui o que a Adriana falou. É um final de semana cheio de excelentes experiências, um curso altamente impactante e que muda a percepção e a perspectiva das pessoas. Então, super recomendo e nos acompanhe nas redes sociais porque a gente está sempre colocando conteúdos de alto impacto. Né, Adri? Isso aí. Então é isso. Muito obrigada pela audiência, pela participação. É isso aí. Gente, um grande abraço e até a próxima.